Olá, amigos do canal Matemática for All. Vamos resolver uma questão aí de raciocínio lógico, uma intrigante questão. Mas vamos lá à questão que foi colocada aí. Hamilton corre a metade do tempo e anda a outra metade. Ailton corre a metade da distância e anda a outra metade. Se ambos correm e andam respectivamente, com as mesmas velocidades, quem chegará primeiro? Hamilton ou Ailton? Então, esta aqui é uma questão, tá? Para a gente fazer essa questão, muitas pessoas aí conseguem mentalmente, conseguem já visualizar e já dar uma resposta. Porém, nós vamos a uma resposta mais algébrica, tá? Então, vamos à solução. Temos o seguinte, nós temos aí que Hamilton, ele corre a metade do tempo e anda a outra metade do tempo, tá? Então nós vamos representar da seguinte maneira. Está aqui um trecho em que o Hamilton, ele vai correr a metade do tempo e a outra metade ele vai andando. Ora, fica fácil de visualizar através desse diagrama que se ele corre a metade do tempo e a outra ele anda, então no primeiro percurso dele, que vai daqui até aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto, nesse primeiro percurso, ele vai ser maior que o segundo percurso em relação à distância. Isso porque ele está me afirmando aí que na metade do tempo ele vai correndo e na outra metade ele vai andando. Supondo que a velocidade que ele vai correndo é 6 km por hora e a velocidade que ele vai andando é 3 km por hora, entende-se que na primeira metade do tempo a distância vai ser maior, porque a velocidade maior, quanto maior a velocidade, maior a distância. Então vamos supor o seguinte, em 1 hora correndo, qual é a distância que ele vai atingir? Sabemos que a velocidade correndo é 6 km por hora, ou seja, a cada hora que passa, ele vai andar 6 km. Então vamos escrever isso aqui, ó, tá? Em 1 hora ele vai andar 6 quilômetros. Isso em 1 hora, tá? E em mais 1 hora, que é a outra metade do tempo, nós estamos falando do tempo, ele vai a 3 km por hora, então ele vai andar aqui 3 km. Tá entendido? Ou seja, ele vai caminhar no total 9 quilômetros. Esses 9 quilômetros vão ser feitos em 2 horas. A primeira hora foi correndo, atingiu 6 quilômetros, e a segunda hora ele foi andando, atingiu só 3 quilômetros. Isso porque a velocidade de correndo é maior, ou seja, é o dobro da velocidade de andando. Então a distância que ele fez correndo é o dobro da distância que ele fez andando. Então concluímos até agora que no período de 2 horas, que foi 1 hora correndo e 1 hora andando, ele percorreu 9 quilômetros. Essa foi a distância que o Hamilton atingiu, tá? O seu irmão, isso em 2 horas. O seu irmão, que é o Ailton, ele vai fazer o seguinte. Vamos à situação do Ailton. Já o Ailton, ele vai correr a metade da distância, não do tempo, da distância, e a outra metade ele vai andando. Então o esquema. Então tá aí, ó. Como sabemos que a distância total que eles vão percorrer, que eles estão fazendo a corrida, é de 9 quilômetros, então a metade de 9 é 4,5. Então a metade do tempo aí
perdão, a metade da distância dos 9 quilômetros, o Railton vai correndo, que é 4,5 km correndo, e vai andar 4,5 km, que é a outra metade da distância, ele vai andando. Então, vamos fazer aqui algumas contas, tá? Para ver em que tempo o Railton vai fazer esses 9 quilômetros. Lembrando que a velocidade deles são iguais, tá? A velocidade do seu parceiro que está correndo com ele, que é o Hamilton, este aqui, ó, é 6 km correndo e 3 km por hora, tá? Isso aqui por hora. Andando. Aqui vai ocorrer a mesma coisa. Então ele vai correr 6 km por hora. Então vamos ver qual é o tempo, tá? Lá, qual o tempo que ele vai gastar nesse percurso total de 9 km, o Railton. O Hamilton nós já calculamos que é 2 horas, ele fez 9 km em 2 horas. Vamos ver agora o Railton, 9 km em qual tempo. Então primeiro vamos calcular aí qual o tempo que ele vai gastar para andar esses 4,5 quilômetros, tá? Sabemos aqui através de uma regra de 3 simples que em 6 km por hora, em 1 hora, ele vai correr 6 km, tá? Isso em 1 hora. Horas, nós queremos saber aqui os quilômetros, 4,5 km, 4,5 quilômetros. Vai ser feito em que tempo? Para facilitar, nós vamos transformar esta hora. Observe que como ele corre 6 km por hora, em 1 hora ele vai fazer 6 km, vai passar dos 4,5. Então nós vamos transformar isso aí, esse tempo em horas, para minuto, tá? Para facilitar o raciocínio, vamos passar para minuto. Lembrando que 1 hora é 60 minutos. Em 60 minutos ele vai fazer 6 quilômetros, tá? Em 60 minutos ele vai fazer 6 quilômetros. A questão vai ser o seguinte, eu quero calcular 4,5 km, tá? Então eu vou calcular aqui 1 quilômetro. Qual o tempo que ele vai gastar para fazer 1 quilômetro? Se eu dividir 6 por 6, eu achei 1. Então vou pegar aqui os 60, vou pegar os 60 aqui, ó, e também vou dividi-lo por 6. 60 dividido por 6, tá? Vai dar 10, tá? Então, isso quer dizer que ele vai fazer a cada 10 minutos, ele corre 1 quilômetro. Então, a cada 10 minutos, ele corre 1 quilômetro. Então, vamos fazer a conta para 4,5 horas. Se a cada 10 é 1 quilômetro, 4 quilômetros, ele vai fazer em 40 minutos, concorda comigo? Como é 10 minutos cada quilômetro, 1 quilômetro 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40. E meio quilômetro, sabemos que esse 0,5 aí, ó, 4,5 é meio quilômetro. Então, meio quilômetro ele vai fazer em 5 minutos. Se em 10 minutos ele faz 1 quilômetro, em 5 minutos ele vai fazer a metade de 1 quilômetro. Então, vai ficar aqui, ó, mais esse meio quilômetro aqui, que ele vai gastar 5 minutos. Total, ele vai gastar 45 minutos. Vai gastar 45 minutos para percorrer 4,5 km. 45 minutos, concordam? Horas, isso para fazer a primeira metade da distância. Tá? A distância aí, a primeira metade é 4,5 e a segunda metade é 4,5. Só que na segunda metade ele vai caminhando. E caminhando, a velocidade é a metade. Então, se ele vai andando agora e a velocidade é a metade que ele foi correndo, a metade do tempo, conclui-se que ele vai gastar agora o dobro do tempo. Ele vai caminhar, agora vai mais devagar,
Então ele vai gastar o dobro do tempo, já que a velocidade é a metade. Então se ele gastou 45 minutos correndo, andando essa mesma distância, ele vai gastar o dobro do tempo, vai gastar 90 minutos. 45 vezes 2 dá 90. Então ele vai gastar 90 minutos para fazer a outra metade da distância, tá? Para fazer os outros 4,5 km. Então, no total, e gastou 90 minutos, que é o dobro de 45, andando. No total, ele gastou 135 minutos. Ele gastou o tempo que o Ailton gastou, o tempo T, foi 135 minutos. Esse tempo, transformando em horas, sabemos que 1 hora é 60 minutos, 2 horas é 120, então gastou 2 horas, que é 120, mais 15, para dar os 135. Então, resposta aqui é 2 horas e 15 minutos. Gastou 2 horas e 15 minutos para percorrer os mesmos 9 quilômetros que o seu parceiro lá fez em 2 horas. Então, seu parceiro fez em 2 horas e ele fez em 2 horas o mesmo trajeto, em 2 horas e 15 minutos. Conclusão: quem fez a metade do tempo correndo e a outra metade do tempo andando, que no caso foi Hamilton, esse foi mais ligeiro. Então tá aqui, ó, a nossa pergunta: se ambos correm e andam respectivamente com as mesmas velocidades, quem chegará primeiro? Então, nesse caso, quem chegar primeiro vai ser o Hamilton, que ele fez esse percurso de 9 km em 2 horas. O seu colega ou irmão, pelo nome parecido, né, Hamilton e Ailton, o irmão, seu parceiro de corrida aí, ele fez esse tempo em 2 horas e 15 minutos, ou seja, gastou 15 minutos a mais para fazer esse mesmo percurso, ok? Então tá aí, fizemos aí, resolvemos, e este enigma, tá um enigma aí, ó. Então é correr a metade do tempo e andar a metade do tempo, isso vai chegar primeiro de que quem correr a metade da distância e andar a outra metade. Esta é a conclusão, tá? Ok? Espero que você tenha entendido esse enigma, esse probleminha aí de lógica. Se você entendeu, se você gostou, faça comentários, dê um joinha aí para contribuir com o nosso canal, se inscreva e ative o sininho aí para receber novas notificações. E aguardo vocês numa videoaula. Até mais.